E aí, pessoal, mais uma vez chegando aqui com uma questão, né, para a gente discutir um pouco, né, questão aí do Enem PPL, reaplicação e Enem PPL do ano de 2021. Uma questão interessante, tratando aí de ecossistemas, especialmente tratando aí de floresta amazônica, né, e um tema interessante para falar sobre o desmatamento, né. Ele colocou o seguinte para a gente aqui nessa questão. A floresta amazônica é uma bomba, e ela é uma bomba que suga a água do ar, vindo do Oceano Atlântico e do solo. Então, a função da floresta amazônica, em especial para esse contexto, é sugar a água que está vindo pelo ar e sugar a água que ela consegue obter a partir do solo. O que é que ela faz com essa água, então, que ela suga a partir de suas raízes e a partir de suas folhas? Ela faz circular pela América do Sul, né? Então, as florestas têm o papel, têm também essa função de fazer ali o movimento das águas, né? O nosso ciclo hidrológico, é uma função importante aí das florestas. E esse ciclo, essa circulação da água que as florestas fazem, causam em regiões distantes, ou seja, embora essa absorção de água aí seja num ambiente distinto, por exemplo, lá na floresta amazônica, em outras regiões, em regiões distantes, como sudeste, centro-oeste, né, vai fazer com que as chuvas aconteçam. E são essas chuvas que são aguardadas aí pela população que vive nessas regiões. E aí ele coloca que essa divulgação foi feita pela revista de pesquisa FAPESP, né, uma revista bem interessante porque o Enem sempre está recorrendo às publicações dela para a composição de suas questões, né, para dar um contexto às suas questões. Então é uma revista interessante para a gente estar sempre vendo as suas atualizações. O título dessa publicação vai ser então Dança da Chuva, e ele fala que nesse subtítulo aqui, a escassez de água que alarma o país tem relação íntima com as florestas, tem relação íntima com as florestas. E aí ele colocou no enunciado o seguinte texto: o desmatamento que compromete essa função da floresta. Que função da floresta ele está falando? Fazer a água circular. Fazer a água circular, né? Pois sem as árvores, ou seja, quando eu desmato, eu acabo de alguma forma prejudicando essa função das florestas, que é de fazer a água circular. Pois se eu não tiver a floresta, a água irá ter o seu comprometimento no seu ciclo hidrológico. De que forma? Né? E aí ele colocou alguns itens aqui. Né? Antes da gente analisar esses itens, vamos imaginar aqui como se dá esse processo de circulação da água feita pelas árvores. Né? As árvores, a gente sabe que ela vai ter lá o seu caule. Na base do seu caule, nós vamos ter as raízes. Né? As raízes e os seus pelos absorventes. O que é que esses pelos absorventes irão fazer? Absorver, obviamente, né? Absorver o quê? Água e minerais do solo. Como nós estamos falando de circulação da água, vamos focar na absorção da água. Essa água, então, vai ser absorvida pelos pelos absorventes, né? Vai subir a partir das raízes pelo caule e vai chegar até os pontos mais extremos do caule, né? Os galhos. E lá nos galhos nós vamos encontrar então as folhas. Então nós teríamos aqui uma folha. E lá na região das folhas nós vamos encontrar uma estrutura muito importante. Supondo que essa região aqui seja a região de superfície, né, da folha, então temos aqui a superfície da folha, nós temos a superfície então superior e nós temos a superfície inferior, né, que estaria aqui por trás a superfície inferior.
Na superfície inferior, especialmente, né, plantas terrestres, nós vamos ter uma estrutura muito importante nas folhas para o controle hídrico. Essa estrutura que nós vamos encontrar aqui, nós chamamos de estômato. Então, nós vamos ter algo semelhante a isso aqui, que nós chamamos de estômato. Qual é a função do estômato, né? Manter o controle hídrico. O que é que acontece aqui? Quando a planta está absorvendo água do solo, e essa água está passando, né, por essa planta aí através de um vaso chamado xilema, né, um vaso xilemático, aí o xilema traz a água do solo até as folhas, né? Essa água pode ser liberada pelas plantas a partir dos estômatos. Os estômatos são então aberturas na superfície da folha, em especial na superfície inferior, em que eles se abrem quando está um ambiente muito quente e quando há uma boa disponibilidade de água. Então, esses estômatos acabam se abrindo. Quando esses estômatos se abrem, eles fazem o seguinte: liberam aqui o oxigênio, lá do processo de fotossíntese, e eles absorvem CO2, né, para fazer o processo posteriormente de fixação do carbono, lá no processo também de fotossíntese. Só que quando ele está aberto, ele também acaba liberando água. E essa água que vai ser liberada vai ser água aí, né, no estado de vapor. Processo que nós chamamos aí de transpiração, né? As plantas transpiram, os seres vivos transpiram. Então, esse processo de transpiração, em especial nas plantas, nada mais é do que o processo de eliminação de água, água no estado de vapor. Tá? Esses estômatos eles têm uma particularidade onde, por exemplo, né, a exceção, digamos assim, são um grupo de vegetais chamados de can, né, plantas can. Essas plantas can, por exemplo, são as plantas chamadas de xerófitas. Plantas xerófitas são plantas adaptadas a ambientes secos, né? Caatinga, por exemplo, que são os nossos cactos, né? Enfim. E aí essas plantas têm um movimento contrário dos demais grupos vegetais. Enquanto os demais grupos vegetais abrem os estômatos durante o dia, né, para eliminar o excesso de calor ali interno e de água também na forma de vapor, as plantas can, como os cactos, elas acabam fechando o estômago durante o dia e só abrindo durante a noite, né? Então é uma alteração aí importante desses grupos vegetais. Mas enfim, abriu-se lá os estômatos, a planta vai liberar oxigênio, fruto do processo de fotossíntese, e vai liberar água lá como vapor, né? O processo chamado de transpiração. Olha só o que ele colocou. O desmatamento pode comprometer, então, lá o processo de circulação da água. Esse processo de circulação da água vai ser então comprometido, pois sem as árvores o que irá acontecer? Aí ele colocou o seguinte aqui na letra E. Aumenta o assoreamento dos rios, né? Muito cuidado com isso aqui. Se eu tenho aqui um rio e tenho aqui a sua margem árvores, né? Tenho várias árvores aqui à margem desse rio. Se eu removo essas árvores, né? Então promovo o desmatamento de mata ciliar, o solo que está aqui à margem do rio acaba ficando instável pela perda das raízes que estão segurando esse solo. Então, este solo acaba invariavelmente sendo carreado até o leito desse rio. Quando ele vai chegando no leito do rio, ele acaba diminuindo a profundidade desse rio. Então, ele diminui a coluna d'água do rio. Ao diminuir essa coluna d'água, é mais fácil ali a água ir embora por vaporização. Ela vai evaporar mais rapidamente, digamos assim, já que o volume de água acabou diminuindo. Esse rio pode, no futuro, vir a desaparecer. Tá? Ele pode vir a desaparecer. Mas veja que o que eu estou comprometendo aqui é o rio e não a transpiração lá dos vegetais, né? Ele se referiu especificamente aos rios. E a gente viu no texto que o que ele está falando é que essa água que circula pelo ar é promovida pela ação da floresta.
Então, nós não estamos nos referindo aqui aos rios especificamente, embora esse ponto aqui seja bem relevante. Na letra D, ele colocou: aumenta a evaporação de rios e lagos. A evaporação de rios e lagos independem da presença de florestas. Tá? Se eu tenho lá um campo de floresta e tenho uma coleção hídrica ali próxima, essa coleção hídrica vai receber raios solares independente daquela floresta que está ali próxima. E vai evaporar independentemente da presença dessa floresta. Tá? Então não tem nada a ver aqui o que ele colocou na alternativa D, né? Não é porque eu vou desmatar que agora rios e lagos vão evaporar mais. Não tem correlação em relação a isso. Na letra B, ele colocou que diminui o volume de solos ocupados por raízes. É aquele contexto que eu coloquei para mata ciliar, né? Então, vai comprometer a estabilidade do solo se eu desmatar? Vai comprometer. Mas isso vai interferir na transpiração ali de água proveniente dos vegetais? Não. Se eu estiver tratando de solo, não. Tá? Diretamente não. Então, esquece. Na letra A, ele está falando que diminui o total de água armazenada nos caules. Tá? Se eu desmato, eu comprometo a função das florestas, pois sem as árvores, eu diminuo o total de água armazenada num caule. Armazenamento de água, isso aqui vai acontecer nas plantas né? Lá nas plantas xeromófitas, lá nos cactos, que precisam armazenar água em seus caules, né? Porque vivem em ambientes extremamente secos. Nós estamos falando de floresta amazônica, floresta úmida, tem bastante umidade e bastante água ali presente, então não faz sentido. Na letra C ele colocou, ó, diminui a superfície total de transpiração. Qual é a superfície de transpiração? É a superfície foliar, e o conjunto de folhas forma o que nós chamamos de copa das árvores. Se eu diminuo a copa das árvores, eu estou diminuindo a quantidade de folhas. Se eu desmato, diminuo a quantidade de copas, consequentemente a quantidade de folhas e, consequentemente, o processo de transpiração. Uma vez que aquela planta sendo removida do solo, não vai mais promover o processo de transporte de água até a folha e então transpirar. Se ela não transpira, vamos lembrar, o processo de transpiração promove lá a eliminação, né, ou a liberação de água para a atmosfera. Essa água vai passar por um processo de condensação. Essa condensação irá formar então as nossas nuvens, tá? E essas nuvens serão carreadas pelos ciclos ali dos ventos, né? Esses ventos irão carregar essas nuvens então até outras regiões e nessas regiões então essa nuvem, né, ou essa água que está condensada vai se precipitar. Então vai acontecer o processo de precipitação, né, que é a chuva em si caindo naquelas regiões. Então esse fenômeno chamado de rios voadores, né, rios aéreos também, é promovido a partir do processo ali de transpiração das florestas, e essa transpiração vai eliminar então vapor d'água. Esse vapor d'água vai se condensar na atmosfera. Os ciclos dos ventos irão então remover essas nuvens e transitá-las entre as diferentes regiões, fazendo isso, façam que, chegando em ambientes mais quentes, essa nuvem, então, ou essa água condensada se precipite, caia na forma de chuva e leve água até aquelas regiões. Se eu desmato, regiões que dependem do ciclo ali das chuvas que vem dessa região de floresta acaba sofrendo o processo de seca, que é o que a gente está vendo agora no sul, sudeste e centro-oeste por conta do avanço do desmatamento na floresta amazônica, né? Então, para nós, nesse item aqui, letra C é o nosso gabarito, né, para essa questão, que achou interessante para promover algum debate sobre desmatamento, escassez hídrica, aumento de energia elétrica, né, conta de energia elétrica aumentando aí para caramba, reservatórios aí com baixo volume de água, né, então tudo isso tem a ver com processos de desmatamento, mudanças climáticas e esse calorão que a gente está sentindo hoje também, né? Então muita coisa para ser comentada aqui nesse item bem interessante para nós analisarmos. Tranquilo? Mais uma questãozinha dada, né?
Não esquece que se curtiu, curte, de fato. Compartilha, comenta se for achar interessante, né? Vai lá também no Instagram, segue a página também do Biótica no Instagram e não deixa de se inscrever se não for inscrito, né? Dá aquela forcinha aí pra gente que a gente gosta, tranquilo? Por hoje é essa, né? A questãozinha aí. Tenham todos um excelente final de semana, galera. Sextou. Até a próxima.